Salmo 91. Oração de proteção de Deus para acabar com o medo. Há momentos em que o medo não chega gritando. Ele se instala em silêncio. Ele se disfarça de preocupação, de prudência excessiva, de pensamentos que giram sem parar quando o corpo pede descanso. O medo não precisa de barulho para dominar, basta permanecer. E é exatamente por isso que o Salmo 91 não começa falando de inimigos visíveis, mas de lugar, um lugar interior, um refúgio invisível onde a alma aprende novamente a respirar. Este salmo não foi escrito para pessoas que nunca sentiram medo. Ele foi revelado para quem já enfrentou noites longas, ameaças reais, perigos que não podiam ser controlados pela força humana. Ele fala com quem já tentou se proteger sozinho e percebeu que não é suficiente, porque o medo não nasce fora. Ele nasce dentro, quando a sensação de proteção se rompe. O Salmo 91 não ignora o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Ele nomeia o perigo, mas não se curva a ele. Há uma autoridade silenciosa em cada palavra, como se Deus estivesse dizendo: eu sei exatamente onde você está. Eu vi o que tentou te paralisar, e ainda assim você não está exposto. Esta oração não é sobre ausência de riscos, é sobre presença divina no meio deles. É sobre aprender a habitar sob uma sombra que o medo não consegue atravessar. Quando tudo parece instável, este salmo nos ensina uma verdade que muda o eixo da mente. Proteção não é controle, é confiança. Se você chegou até aqui sentindo o coração acelerado, pensamentos repetitivos ou um medo difícil de explicar, permaneça. Há um lugar preparado para você. E a partir daqui, o medo não será mais o narrador da sua história. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o lugar onde o medo perde autoridade. O Salmo 91 começa com uma afirmação que não é poética, é posicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Daqui, a palavra não fala de visitar, nem de recorrer em momentos extremos. Ela fala de habitar. Habitar é permanecer, é construir morada, é decidir conscientemente onde a mente e o coração vão residir quando o medo tenta assumir o comando. O medo sempre tenta empurrar a alma para fora do lugar de descanso. Ele cria urgência, antecipação, cenários que ainda não aconteceram. Mas o texto bíblico estabelece um contraste claro. Existe um esconderijo que não depende das circunstâncias externas. Ele não é geográfico, é espiritual. Não é ausência de ameaça, é presença de Deus. Quando o salmista usa a palavra esconderijo, ele não está falando de fuga covarde, mas de proteção estratégica. Na linguagem bíblica, o esconderijo é o lugar onde Deus guarda, preserva e cobre. É onde o olhar do inimigo não alcança. O medo se alimenta da sensação de exposição, a ideia de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento e você não tem como evitar. O Salmo 91 confronta essa sensação na raiz, declarando: você não está exposto, você está abrigado. A sombra do Onipotente não é ausência de luz, é proximidade. Na cultura hebraica, a sombra indica que alguém está tão perto que cobre o outro com sua própria presença. Isso muda tudo. O medo perde força quando a mente entende que não está sozinha. Não se trata de força emocional, mas de consciência espiritual. Habitar nesse esconderijo exige uma decisão diária. Não permitir que o medo dite o ritmo dos pensamentos. Porque antes de dominar ações, o medo tenta dominar a narrativa interna. Ele sussurra: e se der errado? E se acontecer algo pior? E se você não aguentar? O Salmo responde com outra voz: você está debaixo da sombra do Onipotente. Uma voz mais firme, mais antiga, mais verdadeira. Este versículo nos ensina que descanso não é consequência de segurança. Descanso é fruto de confiança. Quem habita nesse lugar descansa, mesmo quando não entende tudo.
Descansa porque sabe quem governa. Descansa porque reconhece que a proteção não vem da vigilância constante, mas da entrega consciente. O medo quer manter você em estado de alerta contínuo. Deus oferece um lugar de repouso interior, um lugar onde a alma não precisa se defender o tempo todo, onde o coração desacelera, onde a mente aprende novamente a confiar. E tudo começa aqui, escolhendo onde você vai habitar, porque o medo não pode permanecer onde Deus governa. Ele pode até tentar bater a porta, mas não encontra morada. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, quando a boca alinha a mente com a verdade. Depois de estabelecer o lugar espiritual, o esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91 avança para algo decisivo, a declaração. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa frase não é um adorno devocional. Ela revela um princípio espiritual profundo. O medo perde força quando a verdade é verbalizada com convicção. O medo cresce no silêncio interior. Ele se fortalece quando pensamentos não são confrontados. Por isso, o salmista não pensa apenas, ele declara. Há uma diferença entre crer em silêncio e alinhar a própria voz com aquilo que se crê. Na Bíblia, declarar não é tentar convencer Deus, é reposicionar a própria alma diante dele. Observe a progressão do texto. Primeiro, o salmista reconhece quem Deus é, refúgio, fortaleza, Deus pessoal. Depois ele faz uma escolha consciente, nele confiarei. Confiança aqui não é sentimento espontâneo, é decisão. O medo frequentemente tenta se impor como uma reação automática, mas o Salmo 91 ensina que a confiança pode e deve ser intencional. Quando a boca declara, a mente é forçada a ouvir, e isso muda o ambiente interior. O medo trabalha com repetição, repete cenários negativos até parecerem reais. A declaração espiritual interrompe esse ciclo. Ela introduz uma nova narrativa, uma narrativa baseada não em possibilidades, mas em quem Deus é. Chamar o Senhor de refúgio significa reconhecer que existe um lugar seguro fora de si mesmo. Muitos medos nascem da tentativa de autossuficiência emocional, a ideia de que precisamos dar conta de tudo sozinhos. O salmista rompe com isso ao afirmar: Ele é o meu refúgio. Não o medo, não o controle, não a antecipação. Deus. Quando ele declara meu Deus, a intimidade não é uma verdade genérica, é pessoal. O medo despersonaliza Deus, tornando-o distante. A fé bíblica faz o oposto, aproxima. Ela traz Deus para o centro da experiência diária, inclusive e principalmente nos momentos de fragilidade. A fortaleza, na linguagem bíblica, não é apenas proteção passiva, é resistência. É um lugar que não cai quando atacado. Ao declarar Deus como fortaleza, o salmista afirma que sua estabilidade não depende das circunstâncias externas, mas da solidez de quem o sustenta. Este versículo revela algo essencial para quem luta contra o medo. O que você declara determina o que governa sua mente. Se o medo dita suas palavras, ele se torna senhor. Se Deus é declarado com verdade, ele reassume o governo interior. Não se trata de repetir frases vazias, mas de alinhar a voz com a verdade eterna. O Salmo 91 nos ensina que declarar é um ato espiritual de resistência, é dizer ao medo, você não tem a última palavra, e quando a confiança é declarada, algo começa a mudar por dentro. A mente desacelera, o coração encontra apoio, a alma entende que não precisa carregar sozinha o peso do amanhã. Ele te livrará do laço do passarinheiro, quando o medo é uma armadilha invisível. O Salmo 91 aprofunda a revelação ao afirmar: Ele te livrará do laço do passarinheiro, quando o medo é uma armadilha invisível. O Salmo 91 aprofunda a revelação ao afirmar: Ele te livrará do laço do passarinheiro, quando o medo é uma armadilha invisível. Ele te livrará do laço do passarinheiro, quando o medo é uma armadilha invisível.
e da peste perniciosa. Aqui, a palavra expõe algo que muitos ignoram. Nem todo perigo é evidente. Alguns dos maiores ataques à alma não vêm como crises abertas, mas como armadilhas sutis, silenciosas, quase imperceptíveis. O medo opera exatamente assim. Ele não se apresenta sempre como pânico explícito. Muitas vezes surge como cautela excessiva, como desconfiança constante, como um pensamento que prende sem fazer barulho. O laço do passarinheiro não é feito para assustar o pássaro, mas para capturá-lo. Ele se camufla no ambiente. O pássaro não percebe o risco até perder a liberdade. O medo age do mesmo modo na mente humana. Ele não precisa gritar para dominar, basta convencer você a evitar, recuar, limitar-se. Pouco a pouco, o medo reduz o espaço interior até a alma esquecer como era viver em liberdade. Quando o Salmo declara que Deus livra do laço, ele está afirmando algo poderoso. Há perigos que você não consegue discernir sozinho, mas Deus vê. Há armadilhas emocionais, espirituais e mentais que não são vencidas com força de vontade, mas com livramento divino. Isso tira um peso enorme dos ombros de quem vive tentando prever tudo. A peste perniciosa, mencionada no texto, aponta para algo que se espalha silenciosamente, corroendo por dentro. O medo crônico funciona assim. Ele não destrói de uma vez, ele desgasta, rouba a paz, enfraquece a confiança, altera a percepção da realidade. Aos poucos, tudo passa a ser visto sob a lente da ameaça. O Salmo 91 não promete que você jamais será exposto a riscos, mas afirma que Deus age antes que a armadilha se feche completamente. Muitas vezes, o livramento não vem como um evento espetacular, mas como uma mudança interior, um pensamento que perde força, uma ansiedade que não se sustenta, uma paz que surge sem explicação lógica. Esse versículo também revela que o medo não é apenas uma emoção, ele pode ser uma estratégia, uma tentativa de paralisar, de impedir avanço, de fazer a alma acreditar que é mais seguro não tentar. Deus, porém, não criou você para viver preso. A promessa aqui é clara. O livramento inclui recuperar movimento, recuperar visão, recuperar coragem. Quando Deus livra do laço, ele não apenas quebra a armadilha, ele ensina a alma a reconhecer o caminho da liberdade. Isso gera maturidade espiritual. Você começa a perceber quando pensamentos não vêm da verdade, quando o medo tenta se disfarçar de lógica. E com o tempo, a autoridade do medo diminui. Há um descanso profundo em saber que Deus não apenas protege do que você vê, mas também do que você não percebe. Isso muda a relação com o futuro. A mente deixa de viver em constante estado de alerta. O coração aprende que não precisa estar sempre se defendendo. O medo perde poder quando a alma entende que não caminha sozinha e que há um Deus que livra antes mesmo que a prisão se complete. Com suas penas te cobrirá. A proteção que envolve a mente e acalma o coração. O Salmo 91 avança para uma das imagens mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais poderosas da Escritura. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aqui a proteção divina não é apresentada como muralhas frias ou estruturas rígidas, mas como cuidado vivo, próximo, afetuoso. Essa imagem fala diretamente com quem vive sob tensão constante, com a mente cansada de se defender. O medo endurece o interior. Ele cria rigidez emocional, hiperatenção, uma sensação de que relaxar é perigoso. Por isso, Deus se revela neste salmo não apenas como escudo distante, mas como abrigo que envolve. As penas não ferem, não pesam, não oprimem. Elas aquecem, elas acolhem. Elas criam um espaço onde a alma pode baixar a guarda sem se sentir ameaçada. Na linguagem bíblica, estar debaixo das asas significa estar sob autoridade protetora.
é a posição do filhote que confia plenamente, que não precisa entender o perigo para se sentir seguro. Essa imagem confronta diretamente a lógica do medo, que insiste que só estamos seguros quando compreendemos e controlamos tudo. O Salmo 91 propõe o oposto. Segurança nasce da proximidade com Deus, não do controle das circunstâncias. Quando o texto afirma que a fidelidade de Deus é escudo e broquel, ele reforça que essa proteção não é instável. Não depende do seu estado emocional nem da sua força espiritual naquele dia. Ela é sustentada pelo caráter de Deus. Isso é essencial para quem vive oscilando entre fé e ansiedade. A proteção não falha porque Deus não falha. O medo frequentemente se manifesta como uma sensação de abandono interior, a impressão de que se algo acontecer, você estará sozinho. Essa imagem das asas desfaz essa mentira na raiz. Ela comunica presença contínua. Mesmo quando você não sente, mesmo quando a mente insiste em cenários negativos, há um cuidado que permanece. Debaixo das asas, o coração desacelera. A respiração muda. A mente deixa de projetar ameaças o tempo todo. É nesse lugar que o medo começa a perder o controle, porque ele se alimenta da distância, da solidão interior, da sensação de exposição. A proximidade com Deus desmonta essas bases. Este versículo também ensina que proteção não é isolamento do mundo, mas cobertura no meio dele. O filhote não deixa de ouvir sons externos, mas sabe onde está. Da mesma forma, você pode continuar vivendo, enfrentando responsabilidades, desafios e decisões, sem permitir que o medo dite o ritmo interno. A promessa aqui não é apenas de livramento externo, mas de regulação interior. Deus protege também a mente cansada, o coração sobrecarregado, a alma que precisa reaprender a confiar. E essa proteção não exige esforço, exige permanência. Quanto mais você permanece debaixo dessas asas, menos o medo encontra espaço para se instalar. Porque onde há abrigo verdadeiro, a ansiedade não consegue se sustentar. Não temerás o terror da noite, quando Deus confronta o medo que nasce no silêncio. O Salmo 91 toca agora em um território profundamente humano. O medo que surge quando tudo silencia. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. A noite, na experiência humana, não é apenas ausência de luz externa. É o momento em que a mente fala mais alto. É quando pensamentos não resolvidos retornam, quando lembranças pesadas ganham voz, quando a ansiedade encontra espaço para crescer. O terror da noite não precisa ser visível. Ele se manifesta em insônia, em pensamentos repetitivos, em um aperto no peito sem causa aparente. O medo noturno é, muitas vezes, o medo sem nome. Não está ligado a um evento específico, mas a uma sensação persistente de ameaça. O Salmo 91 não ignora isso. Ele nomeia esse terror para retirar seu poder oculto. Ao declarar "não temerás", a Escritura não está exigindo negação emocional. Ela está oferecendo uma nova referência de segurança. A promessa não é que a noite deixará de existir, mas que ela não governará mais a alma. O medo gosta do escuro porque se alimenta daquilo que não pode ser verificado. A presença de Deus, porém, não depende de luz natural. Ela não se apaga quando tudo se cala. A flecha que voa de dia representa os ataques visíveis, diretos, previsíveis. Já o terror da noite aponta para os ataques internos, subjetivos, difíceis de explicar. O Salmo cobre ambos. Isso é importante porque muitas pessoas conseguem lidar com problemas concretos, mas se sentem impotentes diante de medos difusos. Aqui, Deus afirma que sua proteção alcança inclusive aquilo que você não sabe nomear. O medo noturno também está ligado à antecipação do amanhã. Pensamentos como, e se der errado? E se eu não aguentar? E se tudo piorar?
tendem a surgir quando o corpo está cansado e a mente vulnerável. O Salmo 91 reposiciona essa dinâmica ao lembrar que a proteção de Deus não dorme. Enquanto você descansa, Ele vela. Há algo profundamente restaurador em permitir que Deus cuide enquanto você dorme. O medo insiste que relaxar é perigoso, que baixar a guarda pode custar caro. A palavra afirma o contrário. O descanso é um ato de confiança espiritual. Quando você descansa, está dizendo: eu não sou o guardião do universo. Este versículo também ensina que o medo perde força quando é confrontado pela verdade, não pela resistência emocional. Não é lutar contra os pensamentos, mas lembrar quem governa. A noite deixa de ser território do medo quando a alma reconhece a presença constante de Deus. Com o tempo, algo muda. A mente aprende a silenciar mais rápido, o corpo responde com menos tensão, o coração passa a confiar que não precisa vigiar o tempo todo. E o terror da noite, antes tão intenso, começa a perder espaço, porque onde Deus guarda, o medo não reina. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, quando o caos externo não define sua segurança, o Salmo 91 avança para uma das declarações mais impactantes sobre proteção em meio ao caos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo não nega a existência de crises coletivas, perdas ao redor ou cenários assustadores. Ele afirma algo mais profundo. O ambiente externo não tem autoridade final sobre quem está guardado por Deus. O medo cresce quando o olhar se fixa no que está acontecendo ao redor. Notícias, relatos, comparações e estatísticas alimentam a sensação de vulnerabilidade. Quando vemos outros caindo, a mente rapidamente projeta: eu posso ser o próximo. O Salmo 91 interrompe essa projeção. Ele não promete imunidade baseada em mérito humano, mas proteção fundamentada em posicionamento espiritual. Há uma diferença entre consciência e absorção. Você pode estar ciente do que acontece ao redor, sem permitir que isso invada seu interior. O medo surge quando o caos externo é internalizado como destino pessoal. O salmista ensina que é possível atravessar cenários instáveis sem permitir que eles se tornem identidade ou sentença. Esse versículo também confronta uma das maiores fontes de ansiedade moderna, a comparação. Ver outros sofrendo, perdendo ou sendo atingidos pode gerar um medo paralisante, como se a tragédia fosse contagiosa. A palavra afirma que a proteção de Deus não é coletiva no sentido genérico, mas relacional. Ele conhece cada um, ele guarda individualmente. Mas tu não serás atingido, não é arrogância espiritual, é confiança em uma promessa. O texto não diz que você não verá dificuldades, mas que elas não terão poder de destruição sobre você. Há uma diferença entre ser exposto a um cenário difícil e ser dominado por ele. O medo tenta confundir essas duas coisas. Esse versículo também ensina que segurança não é a ausência de movimento ao redor, mas estabilidade interior. Mesmo quando tudo parece desmoronar, há algo que permanece intacto, a presença de Deus com você. Isso gera uma paz que não depende de explicações lógicas. O medo coletivo tenta criar pânico em cadeia. Deus, porém, chama cada coração para um lugar de confiança pessoal. Isso não significa indiferença à dor alheia, mas discernimento para não absorver o desespero do mundo como se fosse seu. Quando a alma entende isso, algo se ajusta. O olhar deixa de buscar garantias no ambiente e passa a se firmar na promessa. O coração aprende que não precisa viver em estado de alerta constante só porque outros estão caindo. Este versículo é um convite a caminhar com serenidade, mesmo em tempos difíceis. A confiar que, ainda que o cenário seja instável, a proteção de Deus permanece firme. E onde essa confiança se estabelece, o medo perde autoridade. Somente com os teus olhos contemplarás.
quando o medo deixa de ser experiência e vira testemunho. O Salmo 91 conduz a alma para uma mudança decisiva de posição. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui a palavra não está incentivando julgamento ou indiferença, mas revelando uma transição espiritual profunda. O medo deixa de ser algo que você vive por dentro e passa a ser algo que você observa à distância. Há uma grande diferença entre participar e contemplar. O medo domina quando a pessoa está emocionalmente envolvida, imersa, afetada por tudo o que acontece. O Salmo revela que, sob a proteção de Deus, você não precisa mais ser arrastado pelos acontecimentos. Você vê, mas não é engolido. Você percebe, mas não é dominado. Somente com os teus olhos indica limite. O que antes entrava no coração, agora fica do lado de fora. O medo perde força quando deixa de ocupar o centro emocional. Isso não significa insensibilidade, mas maturidade espiritual. A alma aprende a discernir o que pode ser observado sem ser absorvido. O texto fala de ver consequências que não recaem sobre você. Isso é importante porque muitos medos nascem da ideia de inevitabilidade. Se aconteceu com outros, vai acontecer comigo. O Salmo 91 quebra essa lógica. Ele mostra que nem tudo o que você vê está destinado a se repetir na sua vida. Esse versículo também aponta para algo libertador. Você não precisa entender tudo para estar seguro. Ver não significa carregar. O medo insiste que você precisa processar, analisar, prever cada cenário. Deus oferece outra forma de viver, confiar e observar sem se sobrecarregar. Há um reposicionamento da identidade aqui. Você deixa de ser vítima passiva dos acontecimentos e se torna alguém guardado, consciente, estável. O coração não reage com pânico, mas com discernimento. A mente não entra em espiral, mas permanece firme. Quando o medo governa, tudo parece pessoal. Cada notícia parece um aviso direto. Cada relato parece uma ameaça iminente. Sob a proteção de Deus, essa percepção muda. Você entende que existe um limite claro entre o que acontece no mundo e o que governa sua vida interior. Esse versículo não promete explicações, mas oferece paz. Não promete respostas para todos os porquês, mas garante um lugar seguro para o coração. E nesse lugar, o medo perde seu principal combustível, o envolvimento emocional descontrolado. Com o tempo, a alma aprende a olhar sem tremer, a ouvir sem se desesperar, a viver sem ser refém do que acontece ao redor. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a ver a vida de um ponto mais alto, onde o medo não alcança com a mesma força. Porque aos seus anjos dará ordens, quando Deus age além do que você percebe. O Salmo 91 revela agora uma dimensão da proteção divina que ultrapassa a percepção humana. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse versículo amplia a compreensão de segurança espiritual, ao mostrar que Deus opera antes, durante e além daquilo que você consegue perceber conscientemente. O medo se alimenta da sensação de abandono invisível. A ideia de que quando ninguém vê, ninguém cuida. O texto bíblico desmonta essa mentira ao afirmar que há uma atuação constante, silenciosa e organizada em favor daqueles que confiam. Anjos, aqui, não são símbolos poéticos. Representam a ação intencional de Deus no invisível, garantindo que a proteção não dependa da sua vigilância. Dar ordens indica autoridade. Nada acontece de forma aleatória. A proteção não é improvisada. O medo cria a ilusão de que tudo está fora de controle, que o caos decide os rumos da vida. O Salmo 91 afirma o oposto. Existe um governo espiritual em operação, mesmo quando a mente não entende os processos. A promessa é clara: em todos os teus caminhos.
Não apenas nos momentos sagrados, não apenas quando você ora com força, não apenas quando se sente forte espiritualmente. A guarda divina se estende ao cotidiano, às decisões simples, aos trajetos comuns, aos dias em que a fé parece silenciosa. Isso é fundamental para quem vive com medo constante. A proteção não oscila conforme o seu estado emocional. O medo tenta convencer que você está sozinho exatamente nos detalhes, no trajeto, na decisão, na conversa, no momento inesperado. Deus responde dizendo que há cuidado até nos passos que você nem lembra depois. Isso tira da mente a obrigação de antecipar tudo. A alma entende que não precisa mapear todos os riscos para estar segura. Eles te sustentarão nas suas mãos, reforça essa ideia. Sustentar não é apenas impedir a queda, mas amparar antes do impacto. Muitas vezes, Deus age desviando, atrasando, interrompendo, protegendo de algo que você nunca saberá que existiu. E isso é graça. Esse versículo ensina que a proteção divina não depende da sua capacidade de perceber ameaças. Pelo contrário, ela se manifesta justamente onde a percepção humana falha. O medo enfraquece quando você entende que não é o único responsável por sua segurança. Com essa consciência, algo se ajusta internamente. A mente relaxa, o corpo responde com menos tensão. O coração deixa de viver em alerta permanente. Você passa a caminhar com mais leveza, sabendo que há cuidado onde seus olhos não alcançam. O medo perde terreno quando a alma aceita que Deus cuida, inclusive, do que você não vê. Porque onde há governo divino, o caos não decide o final da história. Porque a mim se apegou com amor. Quando a proteção nasce do vínculo, não do esforço. O Salmo 91 chega ao seu ponto mais íntimo, quando a voz muda. Já não é apenas o salmista falando sobre Deus, é Deus falando diretamente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqui, a raiz da proteção é revelada de forma clara e profunda. Relacionamento. O medo costuma surgir quando a fé é vivida como desempenho. Quando a pessoa acredita que precisa orar mais, entender mais, acertar mais para ser protegida. Deus desmonta essa lógica ao afirmar que o livramento não nasce do esforço, mas do apego. Apegar-se é permanecer ligado, mesmo sem entender tudo. É não soltar, mesmo quando a mente oscila. O texto não diz porque ele nunca teve medo, nem porque ele sempre foi forte. Diz, porque a mim se apegou com amor. Amor, aqui, não é emoção intensa, mas vínculo contínuo. É escolher Deus como referência central, mesmo nos dias em que o coração está cansado. O medo perde poder quando a relação com Deus deixa de ser transacional e se torna relacional. Eu o livrarei não aparece como possibilidade, mas como decisão divina. A segurança da promessa não está na constância humana, mas na fidelidade de Deus. Isso traz descanso imediato para quem vive com medo de falhar espiritualmente. A proteção não depende da perfeição da sua fé, mas da profundidade do seu vínculo. Eu o protegerei reforça a continuidade. Não é um livramento pontual, é uma cobertura constante. E a razão é simples, pois conhece o meu nome. Conhecer, na linguagem bíblica, não é saber informações, é reconhecer identidade, caráter, presença. É saber a quem recorrer quando o medo tenta assumir o controle. Esse versículo também revela que o medo diminui quando a alma entende quem Deus é, não apenas o que Ele faz. Quando Deus é visto apenas como solucionador de crises, a fé oscila conforme as circunstâncias. Quando Ele é conhecido como presença constante, a confiança se estabiliza. Apegar-se a Deus cria um eixo interno. Mesmo quando emoções variam, esse eixo permanece.
O medo perde sua principal arma, que é a instabilidade interior. A alma aprende que pode sentir, mas não ser governada pelo que sente. Aqui, Deus deixa claro: a proteção não é prêmio por desempenho espiritual. É consequência natural de um relacionamento vivo. Quem permanece ligado não precisa viver em pânico. Quem conhece o nome do Senhor sabe onde se esconder quando o medo tenta avançar. Esse é o coração do Salmo 91. Não uma promessa fria, distante, mas uma declaração pessoal. Eu estou com você porque você escolheu permanecer comigo. E onde há esse vínculo, o medo não encontra espaço para se estabelecer como Senhor. Se você caminhou por este salmo até aqui, perceba algo essencial. O medo não foi ignorado em nenhum momento. Ele foi confrontado pela presença. O Salmo 91 não promete uma vida sem riscos, mas revela uma vida guardada, sustentada, acompanhada por Deus em cada detalhe, nos visíveis e nos invisíveis. Talvez o medo ainda tente se apresentar. Pensamentos podem voltar, sensações podem surgir, mas agora você sabe onde habitar, sabe o que declarar, sabe que não está exposto, não está sozinho, não está esquecido. A proteção de Deus não depende da sua força emocional, mas do vínculo que você escolheu manter com Ele. Este é um convite ao descanso consciente, não um descanso de fuga, mas de confiança, um descanso que permite à mente desacelerar e ao coração respirar novamente. Mesmo que o cenário não mude imediatamente, algo já foi reposicionado dentro de você, e isso muda tudo. Permaneça debaixo dessa sombra, volte a este lugar sempre que o medo tentar governar seus pensamentos. Deus não se afasta quando você se sente fraco. Ele se aproxima, Ele sustenta, Ele guarda. E a paz que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração. Você não caminha sozinho. Deus continua cuidando, mesmo quando o silêncio tenta dizer o contrário.